Senhoras e senhores, boa noite a todos. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença em mais esse evento da CIRP, a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, com apoio da Associação Rural, Sindicato Rural de Ribeirão Preto, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, Casa do Contabilista, Ciesp, Sinduscom, Sincovarp e Observatório Social realizam 2 eventos gratuitos e abertos ao público para que os candidatos de Ribeirão Preto aos cargos de deputados federal e estadual apresentem suas propostas à população da cidade. Respeitando a sequência e as regras, convido agora o candidato Jorge Roque, do PT. Por favor, candidato a federal Jorge Roque, pelo Partido dos Trabalhadores. Caso alguém tenha alguma pergunta, por favor, só levantar a mão e levaremos ao senhor ou à senhora para que preencha em seu local. Por favor, candidato, 9 minutos e depois 4 para a pergunta. Muito obrigado. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite, esse espaço democrático que a ACI nos proporcionou, a CIRP, para debatermos as ideias, para estar nos conhecendo também. Esperávamos, de fato, mais adesão, mas aqui nós temos um público qualificado para poder estar discutindo nossas propostas, nossas ideias. Meu nome é Jorge Roque, eu sou advogado, sou aqui de Ribeirão Preto, tenho um escritório de advocacia aqui, tenho um escritório em Sertãozinho, sou especialista em ciência política pela UFMG e sou mestre em direito pela USP. Bom, estou saindo candidato pelo Partido dos Trabalhadores, é a primeira vez que eu saio candidato. Por que nós decidimos sair candidato aqui nessa conjuntura? O país está sofrendo uma crise sem precedentes. Aliás, desde 1929, nós não temos uma crise como essa, né? Um desemprego tão alto, a nossa indústria retrocedeu para os níveis da República Velha, ela está respondendo mais ou menos por 10% do PIB atualmente, e nós não temos perspectiva, né? O investimento não está ocorrendo no nosso país, a poupança interna muito reduzida, enfim, o câmbio descontrolado, nós não temos crédito, e os pilares do capitalismo nacional, por uma investigação de corrupção nós somos totalmente a favor, mas por uma investigação de corrupção, os pilares do capitalismo nacional, o BNDES, as empresas de engenharia pesada, isso foi desmantelado, e a própria Petrobras, né? Então, gente, uma coisa é combater a corrupção, nós temos que ser a favor, e eu creio que o governo do Partido dos Trabalhadores fez muito nisso. Deu autonomia para a Polícia Federal, respeitou as indicações do Ministério Público, coisa que nenhum outro governo fez. Falar é fácil, né? Mas nenhum outro governo fez. O Partido dos Trabalhadores foi lá e fez. Agora, questão muito diferente é você destruir a nossa economia em nome do combate à corrupção. Isso nenhum país do mundo faz. Em 2016, nós tivemos o escândalo da Volkswagen na Alemanha. Lá não teve um emprego destruído. Tiveram dirigentes da empresa presos, mas nenhum emprego foi destruído. Nenhuma unidade da Volkswagen foi fechada. Tivemos agora, recentemente, na Coreia do Sul, o caso da Samsung. Novamente, o presidente da Samsung foi preso. Nenhuma unidade da Samsung foi fechada. Agora, eu me pergunto, por que, além de responsabilizar quem deveria ser responsabilizado, nossas empresas foram impedidas de pegar contratos, de fazer contratos com empresas públicas, de ter financiamento do BNDES? Qual é a razão disso? É inexplicável. E nós vimos, por outro lado, que essas empresas estavam competindo mundialmente, principalmente aqui na América Latina e na África. Então, tem relação isso com o cenário externo, com a competição externa. Então, nós temos que lutar para defender nossas riquezas. O pré-sal. Há 5 anos atrás, o Sardenberg, da Rede Globo, disse que o pré-sal não valia nada, que o pré-sal era um ativo perdido, que tinha sido dinheiro gasto, jogado fora. Agora, há 2 semanas, o próprio editorial do Globo diz que o pré-sal é o ativo econômico mais interessante do mundo. E nós estamos entregando isso de graça. Nós não podemos. O pré-sal poderia viabilizar a nossa economia, a nossa educação, a nossa saúde por longo prazo, e o nosso Estado. Então, gente, é por isso que nós estamos saindo candidato. Temos uma pauta clara de defesa da indústria nacional. Para isso, temos que ter crédito, uma política industrial. Para isso, temos que ter câmbio estável. E temos também que controlar a questão de entrada de recursos, de dólares. Como que a gente pensa isso? Nós exportamos muitas commodities, isso faz entrar muito recurso. Nós temos que taxar isso e criar um fundo para a indústria, um fundo voltado tanto para investimento quanto para inovação. Nós temos universidades de excelência no nosso país que faz muita pesquisa, agora elas têm que estar mais conectadas com o mercado.
Isso é um dos eixos da nossa candidatura. Outro eixo é de defesa dos direitos dos trabalhadores. Por que isso? Em primeiro lugar, porque é uma questão de justiça social, né? A CLT, na nossa opinião, ela foi descaracterizada e nós consideramos um equívoco essa reforma que foi feita. Mas, em segundo lugar, nós acreditamos que vai beneficiar a própria economia, o próprio mercado interno, porque com mais distribuição de renda, que se dá principalmente através do salário, de uma política de salário e de direitos, nós vamos ter mais consumo, né? Nossas lojas aqui da cidade, a gente anda, quantas lojas foram fechadas aqui no centro? E tem conexão direta com a queda do nível de renda do trabalhador. Não é o rico que consome, é o povo que consome, que faz a economia girar. Por isso que nós achamos uma proposta compatível com a defesa da indústria, também a defesa do direito. Essa é a nossa plataforma. E temos outros pontos. Eu sou advogado. O judiciário apresenta muitos problemas. Os juízes praticamente não têm prazo para julgar, né? E têm agido de forma muito arbitrária. Nós também estamos defendendo uma reforma do judiciário, com mandatos eletivos, sem mandatos vitalícios para os tribunais superiores. Eles têm que ser mandato por tempo determinado. 8 anos de mandato é suficiente para um indivíduo ir lá e exercer sua capacidade de contribuir com o Estado, com a justiça no país. Então, nós estamos defendendo isso e estamos defendendo também regras para juízes, né? O juiz tem que ter prazo, como advogado tem, como todo mundo tem. E tem que ser penalizado se não obedece prazo, tem que ser penalizado se age de forma arbitrária. Por quê? Com essa também questão do combate à corrupção, os juízes e o Ministério Público, como corporação, acabaram acumulando muitos poderes e isso representa também riqueza, distribuição injusta de riqueza. O judiciário, para quem não sabe, ele é o poder que desrespeita mais o teto constitucional. Como que pode o próprio poder judiciário desrespeitar o teto constitucional? Então, gente, nós temos que atacar nessas frentes: defesa da indústria, defesa do direito dos trabalhadores. E, para a nossa cidade, pensamos em trazer todas as emendas parlamentares, dedicar para a saúde e para a educação. Temos esse compromisso, trazer para a nossa cidade e para a nossa região. Tá certo? Essa é a nossa plataforma. Consideramos, né, que o que está acontecendo no país é muito grave, mas temos condições de sair dessa crise agora. Temos a eleição em outubro, temos um cenário polarizado, acreditamos que o Haddad vai vencer as eleições, acreditamos que ele vai vencer, está numa curva ascendente, nós vamos derrotar no segundo turno o Bolsonaro e vamos de novo colocar o país nos trilhos do progresso econômico com justiça social. Então é isso, essa mensagem que nós viemos trazer. É a primeira vez que eu sou candidato, eu nunca tinha sido candidato a nada, não sou funcionário público, eu vivo do meu escritório. Tá certo? Agora vamos lutar até o fim para nós transformarmos a sociedade, não compactuamos com corrupção, ao contrário, nós é que lutamos contra a corrupção. Tá bom? Eu agradeço a todos por nos escutar e estamos à disposição aí para as perguntas. Obrigado. Ok. Candidato, o senhor tem 4 minutos para responder a pergunta. Vem a pergunta anônima. Para o senhor é favorável a privatizar as empresas estatais ociosas, tais como a estatal TV do Lula? 4 minutos. Bom, não existe estatal TV do Lula, então não consigo nem compreender qual que é essa estatal. Eu sou contra, por exemplo, a privatização da Petrobras. A Petrobras, ela é líder, ela desenvolveu uma tecnologia que só ela tem de exploração de águas profundas. Depois dela ter desenvolvido essa tecnologia, nós estamos entregando ela e os poços do pré-sal. Então eu sou absolutamente contrário a isso. Para quem estuda um pouco a dinâmica do capitalismo, não só brasileiro, mas mundial, vai ver que até o capitalismo norte-americano depende essencialmente do Estado norte-americano para se desenvolver. Por exemplo, você pega um celular, esse da Apple. Quase todas as tecnologias da Apple, desse celular, a começar da internet, foi um produto de pesquisa do Estado, não foi da iniciativa privada. As pessoas não sabem disso, em geral. O capital privado ele só vem depois, porque o capital privado é avesso a risco. Então é o Estado que financia, porque boa parte dessas pesquisas são a fundo perdido. Por essa razão que o Estado tem que financiar uma parte das pesquisas. A gente tem uma atividade universitária e acompanha isso. No Brasil, por exemplo, 95% da pesquisa que é feita são das universidades públicas. Capital privado aqui quase não investe. Mas mesmo nos Estados Unidos, que as pessoas dão como exemplo de país liberal, lá boa parte de todas as descobertas, desde o século XX até agora, das principais, foram pesquisas estatais, a começar da internet. E todas as tecnologias que a gente tem desse celular, quase todas elas foram desenvolvidas por agências estatais. Tá certo? Então, nós somos contra a privatização que eles estão propondo da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa. Isso são instrumentos, gente, de desenvolvimento. Todo país do mundo se protege. Nós não podemos deixar o nosso mercado aí, enfim, à mercê de competidores que são predadores, é a lei das coisas, né? Você vê o Trump, quantos por cento o Trump taxou o aço?
Do mundo inteiro, 30%, 25%. Nós não podemos defender o nosso aqui, o nosso mercado? Temos que defender, temos que ter uma política para isso. Senão, nós não conseguimos construir uma sociedade civilizada no país. Então, enfim, somos contra. Agora, estatal, televisão do Lula, isso não existe. Existe uma TV pública, a BBC, por exemplo, quem não sabe, é uma TV pública. Né? E ela funciona, tem um conselho autônomo, é uma TV pública que tem aí, funciona muito bem. E eu creio que a nossa televisão, os nossos meios de comunicação, na verdade, prestam um desserviço ao país. Censuram opiniões diversas, apresentam programas de péssima qualidade, filmes de péssima qualidade, etc. Então, temos que ter sim uma TV pública para, inclusive, difundir cultura, né, cultura autêntica do nosso país. Temos quanto tempo ainda? Pode. A pergunta aqui. Ok. 1 minuto e meio, candidato. O senhor, como advogado, não se envergonha do seu partido? O senhor fala em combate à corrupção, mas o ex-presidente Lula, preso, 3 ex-tesoureiros e mais alguns líderes do partido, preso ou condenado. Anônimo. Sem problema. Eu não me envergonho em nada, na verdade eu tenho orgulho do meu partido. O PT ajudou a transformar o Brasil e vai continuar ajudando a transformar o Brasil. O Lula, na minha opinião, está preso injustamente. E não só na minha opinião. A ONU, se alguém aqui, as pessoas estão reagindo, se alguém aqui conhece o que é a ONU e respeita o que é a Organização das Nações Unidas, disse que o Lula tinha direito de ser candidato. Por que que disse? Porque perceberam que há uma perseguição judicial contra o Lula. E é por isso que o Lula está preso. O Lula não está preso por conta de corrupção. O Lula está preso porque pelo que ele fez de bom no país. É por isso que o Lula está preso. Eu desafio alguém que entenda um pouco de justiça, me explicar por que o processo do triplex está com o Moro. O triplex fica no Guarujá. O triplex fica no Guarujá. O triplex fica no Guarujá. Vamos respeitar o candidato, por favor, senhores. Por favor, respeitemos a opinião dele. O triplex fica... Eu não pedi a opinião do senhor agora, depois o senhor vem aqui e pede, tá bom? Ó, o triplex fica no Guarujá. Por favor, senhores, esse embate não vai levar a nada. O triplex fica no Guarujá. A Petrobras, a sede fica no Rio de Janeiro. Por que o Moro é juiz competente? Para julgar o caso. Por qual razão? O Moro disse em sede de embargos, da resposta aos embargos, que ele não tem nenhuma conexão entre o triplex e os contratos da Petrobras. Está escrito, gente. Basta ler. Basta ler. Basta ler. Tá certo? Então o que há é uma perseguição judicial. A questão que eu estou fazendo é por que começou em Curitiba. Essa que é a questão. Ok, candidato. Porque é o seguinte, se o senhor não candidato, sabe... terminou o seu tempo, por favor. Daniel. Tem regras... Candidato Jorge Roque, muito obrigado pela sua participação. Os 4 minutos têm que ser respeitados conforme foi acertado no sorteio. O que está falando muito de Venezuela? Obrigado, candidato. O que é isso? Candidato Jorge Roque. Então, para o senhor, então, a ONU não vale nada? Por favor, não vale nada a ONU? Por favor, podemos continuar? O seu tempo terminou, infelizmente. Candidato Jorge Roque, seu tempo terminou, candidato. Por favor. Por favor. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado.